Boa tarde, senhores. Aqui é João Padilha para o Conservadorismo Floripa. Espero que estejam bem. Hoje a gente vai fazer a resenha desse livro aqui, ó, Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, tá? De autoria de David Horowitz. Ele foi traduzido do original The Shadow Party. Ele foi editado pela editora Armada, juntamente com tradutores de direita. Quem não segue, aconselho. Tradutoresdedireita.com.br, tá no Instagram e principalmente no canal do YouTube, tá? Esse livro, apesar dele ser fino, é um livro curto, direto, que traz as mensagens sem rodeios de como George Soros dominou o Partido Democrata norte-americano, criando para si um partido paralelo denominado Partido das Sombras e imprimindo nele a nefasta agenda globalista. David Horowitz é um ex-militante de esquerda, tá? E ele nasceu em 1939, foi fundador da Nova Esquerda durante sua juventude na década de 60, mas rompeu com o esquerdismo quando uma amiga foi vítima do radicalismo do movimento Panteras Negras. Então, David Horowitz, ele conheceu a esquerda de dentro para fora, tá? A amiga de David chamava-se Betty e ela foi assassinada pelos Panteras Negras, provavelmente numa queima de arquivo, tá? David, nesse livro, ele se debruça sobre a figura do filântropo George Soros, hoje o principal fomentador daquele mesmo radicalismo de esquerda da década de 60. O livro demonstra... David Horowitz ele é considerado pelo renomado jornalista da emissora Fox News, Glenn Beck, como herói norte-americano, tá? Então ele tem uma grande importância para a literatura norte-americana. Antes de entrar no conteúdo do livro, eu vou falar um pouco sobre George Soros para vocês terem ideia de quem a gente está tratando e a importância que ele tem, tanto no mundo ocidental quanto no Brasil. Em 2017, George Soros foi considerado um dos 30 homens mais ricos do mundo. Sua fortuna é estimada em 25,2 bilhões de dólares. Esse senhor nasceu em 1930 em Budapeste, na Hungria. Ele e sua família sobreviveram à ocupação nazista na Hungria, fugindo por meio de documentos falsos que escondiam sua religião judaica. Por incrível que pareça. Na literatura, a gente encontra que quando ele era adolescente, ele auxiliava os nazistas a retirar as joias e o dinheiro dos judeus, tá? Antes desses serem levados aos campos de concentração. Aos 17 anos, ele foi para a Inglaterra, fez faculdade e pós-graduação na London School of Economics, e ele também estudou com o filósofo Karl Popper, que é conhecido pela concepção da sociedade aberta, tornando-se uma profunda influência na ideologia nefasta de Soros. Para vocês terem ideia, o George Soros foi expulso da Hungria há poucos anos atrás, tá? Que é o seu país natal. Para o médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor, político conservador brasileiro Enéas Ferreira Carneiro, George Soros é um dos reis do narcotráfico. De acordo com o que foi comprovado pela revista Executive Intelligence Review, de 29 de agosto de 1997. Vale lembrar que no Brasil, a mão amiga de George Soros era nada mais nada menos do que Fernando Henrique Cardoso. Talvez você lembre de uma foto de Lona Sabó, Fernando Henrique e George Soros, que circulou há pouco tempo por ocasião da exoneração da militante, tá? Na mesma esteira, o professor Olavo de Carvalho menciona que Fernando Henrique seria o nome a ser apagado da história do Brasil, tá? Que é o braço, seria o braço aí do George Soros nos Estados Unidos, ou no Brasil. Eu gostaria de quebrar o protocolo da leitura do livro para falar só um minutinho sobre um texto que tem sobre George Soros aqui, no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tá? O título do capítulo é Pensando com a Cabeça de George Soros.
O maior financiador da campanha pela liberação das drogas é George Soros, que também subsidia organizações pró-terroristas e desarmamentistas, uma combinação maravilhosa, e nutre a modesta ambição de se tornar o presidente informal do mundo. Em outro parágrafo, siga os raciocínios do Sr. Soros e ele fará do seu cérebro um bloco de cimento, impenetrável a qualquer estímulo intelectual mais sutil do que uma marretada. Então, você estará pronto para admitir que a melhor maneira de acabar com a praga das drogas é vendê-las legalmente, como se vendem exemplares de Bíblia. Em outro parágrafo, ele conclui: liberar as drogas é dar estatuto de empresa legal ao império global do narcotráfico, anistiando os milhões de crimes cometidos no curso de sua construção, que incluem sequestros, assaltos, abusos de menores, homicídios e genocídios. Fecha aspas. Então a gente pode, por essas duas pessoas excêntricas, concluir que George Soros não é uma pessoa das melhores e das mais indicadas aí para acompanhar o raciocínio das pessoas e das suas crianças. Então, entrando no livro, eu gostaria de falar o seguinte, que atualmente ele é considerado um dos maiores representantes da nova ordem mundial. É sabido sua influência e financiamento de entidades que buscam a derrocada da comunidade ocidental e dos conceitos conservadores, sobretudo nos Estados Unidos, que a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, dentre a agenda progressista e reacionária do George Soros, ressalta os seguintes fundamentos: legalização do aborto, descriminalização das drogas, eutanásia, ideologia de gênero LGBT, campanhas desarmamentistas, como foi a financiada por ele aqui em 2004, por ocasião do Estatuto do Desarmamento, do plebiscito do desarmamento, tá? Ele financiou a campanha da ONG Sou da Paz. Ele também é a favor do desarmamento das polícias, mudança de regime, que ele considera derrubada dos maus governos. E também ele é a favor da abertura de fronteiras. Eu entendo particularmente que a agenda globalista de Soros busca a geração de crise nos países. Isso aí a gente pode ver na literatura, no Google, é uma coisa bem ampla, bem fácil de se achar, tá? A gente pode verificar, por exemplo, que ele financiou diversos projetos que aceleraram a queda de regimes totalitários e acabava ganhando também dinheiro com as empresas estatais. Ele entrava no país e ele conseguia ganhar dinheiro estatal, investindo ou recuperando dinheiro, enfim. De acordo com dados públicos, que são notórios, foi responsável por financiar a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, Revolução Laranja na Ucrânia, Revolução Rosa na Geórgia e crise nas eleições do Quênia. Ajudou a montar golpes na Eslováquia, Croácia e Iugoslávia. Tamanha a força e poder que esse senhor tem. Notadamente, George Soros está ao menos 25 anos instruindo, treinando e instalando uma rede de operadores locais. Vale lembrar que o projeto de George Soros é longevo, tá? Teve início com a criação da Open Society Institute, OSI, situada em Nova York, e foi criada em 1993, então faz 23 anos que ele está na batalha. Então, voltando ao livro, ele leva esse nome porque Soros criou dentro do próprio Partido Democrata norte-americano uma nova estrutura por meio do Partido das Sombras, tá? De acordo com os escritores, Soros estabelece em seu plano, considerado por mim diabólico, por meio de 5 passos: formando o Partido da Sombra, controlando os meios de comunicação, desestabilizando o Estado e tirando vantagem da crise estatal, provocando crise eleitoral e nessa esteira a demonstração massiva e acusando o oponente de fraude eleitoral na rádio e TV. Vocês podem ter como exemplo isso aí, o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu o ano passado aqui na corrida presidencial em 2018 no Brasil. Como dito,
ao menos 25 anos, George Soros faz esse trabalho incansavelmente na América. Tá? Uma das metas de George Soros era derrubar Bush. Se me permitem fazer só uma breve leitura de um parágrafo. De uma entrevista dada à Washington Post Journal. Os Estados Unidos, sob a administração de Bush, são um perigo para o mundo, declarou ele. Abre aspas. Derrubar Bush é a prioridade máxima da minha vida. E eu estou disposto a apostar meu dinheiro nessa ideia, fecha aspas. 25,2 bilhões é o que ele tem para apostar nisso aí, tá? Então a gente está falando do maior financiador de entidades aí da agenda global. De acordo com o livro, George Soros se aproxima da família Clinton nos anos 90, tá? E ele, numa entrevista também concedida por ele se manifesta no seguinte sentido. No início dos anos 90, Soros se aproximou de Bill e Hillary Clinton. Abre aspas. Eu tenho um canal de acesso direto à administração, entre parênteses, Clinton. Gabou-se em 1995. Abre aspas. Não há dúvida sobre isso. Na verdade, nós trabalhamos juntos como equipe. Fecha aspas. Tá? Essa entrevista foi concedida por George Soros a The Charlie Rose Show, em 30 de novembro de 95. Para vocês terem ideia, assim, a força, o poder que esse senhor tem perante o mundo, né? Porque se ele tem força nos Estados Unidos por meio do Partido Democrata, quiçá ao redor do mundo, tá? Já o Partido das Sombras ele foi criado em 2003 em uma das propriedades de George Soros, localizada em Long Island. Contou com a presença de inúmeros bilionários progressistas. Posteriormente àquele evento, George Soros arrecadou 57 milhões de dólares para o Partido das Sombras, pulverizando os valores por meio de 30 entidades ligadas à Open Society Institute. Particularmente, ele investiu 27 milhões de dólares dos seus fundos pessoais. Então, a gente está lidando com o maior malfeitor do mundo, digamos. Muito embora houvesse uma afinidade entre George Soros e Clinton e a família Clinton, ele preferiu apoiar Obama por ocasião das eleições de 2008, tá? Tornou público o seu apoio a Obama porque se tratava de uma questão ideológica e não de amizade, tá? Nunca pessoal. Naquele ano, George Soros contribuiu com 58 milhões de dólares para a campanha de Barack Obama. Definitivamente, Obama compartilhava de todos os valores de George Soros, tá? Há quem diga que Barack Obama não era de esquerda. Foi nesse mesmo ano, de 2008, que ocorreu uma convenção na residência de George Soros, localizada em Denver, no Colorado, passando a ser a base eleitoral democrata. Assim, George Soros apoderou-se do Partido Democrata e a agenda de George Soros passou a ser a mesma agenda de Obama e vice-versa, né? Lembrando que uma das principais características no financiamento de ONGs ou entidades é o aperfeiçoamento da humanidade. Olha como ele é o filântropo bonzinho. Então, novamente, aperfeiçoamento da humanidade por meio da engenharia social, tá? De uma maneira semelhante, ele agiu na Ásia Central e Europa Oriental. Com a vitória de Obama, membros da coalizão de George Soros começaram a ocupar cargos do mais alto escalão do governo. Então, como a gente pôde notar, eu recomendo esse livro porque ele traz números extraordinários referente ao apoio que George Soros deu ao Partido Democrata e a influência que ele teve nas eleições, tá? Para concluir, eu gostaria de fazer uma leitura de um parágrafo aqui do livro. O Partido das Sombras é a atual encarnação do movimento socialista, que está em guerra com a economia de livre mercado
e o sistema político baseado na liberdade e nos direitos individuais há mais de 200 anos. É um movimento que aprendeu a esconder o seu objetivo final, que é um Estado totalitário na sedutora retórica do progressivismo e da justiça social. A gente ouve isso muito, né? Mas sua determinação em equalizar resultados, seu zelo pelo poder estatal e pelo controle governamental como solução para problemas sociais e seu antagonismo com os Estados Unidos como defensores da liberdade são sinais de um movimento radical cuja agenda é mudar fundamentalmente e inalteravelmente a maneira como os americanos viveram. Então ele pretende, com a engenharia social dele, mudar o estilo de vida de toda a humanidade, né? Então recomendo esse livro, tá? Tem muito conteúdo interessante aqui, números e dados importantes que vale a pena a gente replicar, tá bom? Então se você viu esse vídeo, gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e compartilhe também com outras pessoas, que esse conteúdo ele tem que chegar, tá? No final das contas a gente vai entender por que a gente está vivendo essa crise, né? Crise ideológica, crise na religião e várias outras falácias e brigas aí entre grupos, tá? Muito obrigado, agradeço a sua atenção, boa tarde.